O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Aqui na 101,1, na Rádio Universitária de Montes, eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora. E lembrando sempre que estamos aqui hoje com o apoio dos nossos patrocinadores, da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Impremix. Então já segue essa galera aí no Instagram, porque todos eles dão esse apoio cultural muito importante para o nosso programa. Olha só, hoje, quinta-feira, 6 horas, já começamos assim a nossa noite com muita informação e cultura, que é justamente o que a Rádio Unimontes traz pra gente. A gente recebe aqui no estúdio a Ivaniele Ferreira. Ela que é mentora de negócios, escritora, palestrante empreendedora, especialista em neurociência do comportamento e idealizadora do treinamento O Resgate, onde ela trabalha aí um dos comportamentos que mais irão definir o sucesso do empreendedor, o tal do medo. Seja bem-vinda, Van. Muito obrigada, tudo bem com você? Prazer estar aqui. E trazendo aí, né, esse assunto tão relevante para nós empreendedoras. E com certeza vai fazer muita diferença. Aqui a gente oferece assim, mini mentorias para os nossos ouvintes, né? Que são empreendedores, aspirantes a empreendedores, essa galera toda aí da Unimontes, né? E da abrangência da rádio que, né, sai de Moco City Hall, vai a toda a região aí ao entorno. Então a gente quer realmente levar essas informações para que as pessoas possam se encontrar, ter os insights que são necessários, né, na trajetória aí como empreendedores ou como aspirantes ao empreendedorismo. Então, tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Agora aqui nós já começamos quente. Então, eu queria muito que você falasse pra gente um pouco sobre sua trajetória. Você que também é empreendedora no ramo de turismo, não é? Então, assim, se sente na pele aí todos os desafios do empreender, que é o que eu acho muito bacana quando eu apresento uma pessoa como mentor, né, de negócios, que eu penso, gente, um mentor de negócio, ele realmente tem que ter mão na massa, né, para ele ser mentor, para ele ser consultor, não tem como ser diferente, né, Van? Sim, a experiência conta muito, né? Não é? E aí, você, empreendedor no ramo de turismo, você não fez essa transição, né? Você complementou aí o seu conhecimento, a sua inteligência empreendedora com os estudos da neurociência, não é? Sim. Eu queria que você falasse um pouco como que essa neurociência ela pode ser aplicada no contexto empresarial para melhorar, por exemplo, as tomadas de decisões. Sim. Pois bem, a minha trajetória no empreendedorismo foi assim, o início de tudo. Antes do estudo, antes do conhecimento, foi aquele jeito que nós brasileiros, né, damos em resolver a nossa vida financeira. Então, assim, quero ganhar mais, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou abrir um negócio. E aí a gente começa aquilo, assim, tudo naquele entusiasmo pessoal de querer ter mais grana, porque o empreendedorismo nasceu assim na minha vida. E desde então que eu comecei já a enfrentar todos esses desafios, né? Eu já tive negócio na área da beleza, já fui vendedora de roupa, já tive loja. Então, assim, eu tenho todo um histórico de negócios que eu decidi construir para resolver o meu problema. Porque eu não tinha ainda esse conhecimento de levar a solução para as pessoas. Eu sempre visualizava a oportunidade diante da minha necessidade e não diante do que as pessoas precisavam, até para que eu tivesse realmente um negócio de sucesso. Então, nessa caminhada entre abre, fecha, vende, não dá certo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu comecei a pirar com o meu próprio comportamento. Então, foi quando eu decidi mergulhar no estudo, porque eu queria me entender de fato. Legal. Então, a partir desse entendimento meu, né, que foi esse próprio autoconhecimento que realmente me motivava, foi quando eu tentei desvendar através da neurociência o que realmente acontecia na cabeça das pessoas, começando de mim. E aí, a partir desse conhecimento, foi quando eu consegui, de fato,
estruturar o meu entendimento a respeito do empreendedorismo, para entender realmente a necessidade das pessoas, no qual eu me tornaria uma solução. Eu precisaria trazer ali uma solução, sendo uma ponte para as pessoas. E aí, essa descoberta, né, pelo comportamento, tomou conta de mim. Então, o estudo, o conhecimento, ele começou a ser agregado, eu comecei a trabalhar os meus comportamentos até ser mais assertiva nas minhas escolhas. Então, o que realmente eu me comprometo a levar para as pessoas para gerar solução e que, como consequência, né, o meu caixa ia começar a ser mais sustentável. Então, foi dessa maneira, né, nessa minha trajetória de quebrar a cabeça, de dar murro em ponta de faca, que realmente, assim, a neuro me despertou. Muito legal. E dentro do seu negócio, como que você vê, assim, que a neurociência colaborou, assim, quais os benefícios que você percebe hoje que ela trouxe para dentro do seu negócio, pro seu negócio de turismo? Então... Que inclusive você pode falar, sim, por favor, o arroba do negócio, né? Já fala aí seu arroba pra gente seguir lá no Instagram. A Van tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo bacana. Sim, o que acontece? Eu vejo que o estresse, né, que é um dos princípios ali dentro do medo, esse controle do estresse, com as oscilações econômicas que a gente enfrenta, com as incertezas de mercado que a gente enfrenta, foi onde eu consegui trazer um maior gerenciamento através de várias ferramentas que a própria neurociência oferece. Uhum. E um dos meus negócios, né, hoje eu tenho a Turismo Prime, onde a gente é focada no transporte de pessoas. E a gente é focada também em ajudar outras pessoas a ter o seu próprio negócio dentro do nosso negócio. Como assim? Hoje a gente fomenta muitas pessoas que trabalham com fretamento com a gente. Uhum. Então hoje eu desperto vários empreendedores dentro do meu negócio. Então, às vezes você tá ali querendo fazer uma grana, querendo viajar, querendo conhecer novos lugares, querendo um trabalho que te traga mais qualidade de vida. Uhum. A gente tem aí, né, a construção de pacotes de turismo e a gente dá todo esse suporte. Então hoje nós somos focados em transporte de pessoas e fretamentos, que é a Turismo Prime, vocês podem seguir aí, que é turismo _Prime. E assim, dentro do turismo necessariamente, que é um dos nossos negócios hoje, a gente consegue aplicar várias ferramentas desse controle do estresse mesmo. Uhum. Então, assim, às vezes é algo que dá errado ali no nosso serviço, é uma falha que nós tivemos ali dentro de equipe, a gente consegue trazer aí um equilíbrio, tratar as questões sem estresse, enfrentar essas questões, né, de forma mais equilibrada, para aquietar não só as nossas emoções, mas até do nosso cliente final, porque isso acontece. O nosso serviço é um serviço muito propenso a erros. Por exemplo, um carro que estraga, a gente tem que fazer a troca de um veículo por outro, é um hotel que falhou ali, talvez na comunicação, nas reservas, alguma coisa. Então, assim, são várias situações que a gente enfrenta corriqueiramente e que hoje, com esse conhecimento amplificado da neurociência, né, de saber o quanto que o nosso cérebro, ele é treinável, a gente consegue melhorar muito os nossos resultados. Uhum. E quando eu falo de melhorar resultados, é realmente em ter uma satisfação do nosso cliente. E temos também um outro negócio dentro da educação, que a gente trabalha hoje com vários cursos hoje dentro do turismo, ensinando pessoas a empreender com turismo. Que legal. Temos também aí uma livraria online, onde a gente oferece, acreditamos muito na leitura, o quanto que ela é propensa a essa transformação cerebral, inclusive remodelação de comportamento. E aí nós temos uma livraria online, que é a Baluarte, que é uma livraria onde a gente oferece aí um suporte em livros do desenvolvimento, legal, na área dos negócios. Depois vocês podem seguir aí. Baluarte.com.br? É site? Isso. Ou é o arroba Baluarte Livraria. Baluarte _livraria. Então, é isso. A gente trabalha dessa forma no qual a gente acredita muito na transformação do comportamento humano, tanto conhecendo o comportamento do consumidor, quanto o nosso comportamento enquanto gestor. Então, nos ajuda muito nesse equilíbrio. Legal. Se você for enumerar aí, por exemplo, os princípios da neurociência
que os empreendedores eles devem entender para potencializar? Porque você está falando aí, né, da tratativa do comportamento, da tratativa do estresse. Então eu queria que você falasse para a gente, por exemplo, das ferramentas que você tem hoje, que você trabalha, que você consegue trabalhar dentro dos negócios, como mentora de negócio, para que o nosso ouvinte compreenda, assim, de uma maneira mais profunda, né, o que é, quais são esses princípios aí da neurociência e como ele pode ser aplicado. Sim. Eu gosto de falar da neurociência com menos técnica científica. Eu gosto de falar mais com técnicas práticas, do nosso dia a dia, por exemplo. Então, o conhecimento aplicado, né? O conhecimento realmente aplicado. O que eu percebo? A potência que nós temos no cérebro. Primeiro, entender um dos princípios, que é a questão da neuroplasticidade. Né? O nosso cérebro, imagina um elástico. Nosso cérebro funciona igualzinho um elástico. Então, a gente puxa, ele volta, a gente modela exatamente como a gente quer que as coisas funcionem. Então, como eu falei lá no início da minha trajetória, né? Eu entrei, assim, no empreendedorismo querendo resolver um problema meu. Eu queria ganhar dinheiro, eu não queria mais ficar alugando as minhas horas, eu queria a tal da liberdade, né? Eu falei assim, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter liberdade financeira. E eu entrei, assim, com aquela loucura de resolver um problema meu. Então, o que aconteceu no meio da caminhada? As coisas foram dando errado porque não era aquilo que o meu cérebro criou. Aquela construção de que eu vou ter liberdade, de que eu vou ganhar mais dinheiro, eu não vou ter problema. Geralmente a gente idealiza, né? A gente idealiza uma coisa e aí quando você tá no meio da jornada, você olha e fala assim, ai, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Não era isso que eu criei tanta... A gente cria uma fantasia, né? E aí é onde eu vejo uma das coisas mais incríveis da neurociência, dentro da neuroplasticidade, que é um dos princípios fundamentais, é você ter que colocar o pé no freio e ter que se readaptar, ou seja, é começar tudo do zero. Né? Você começar a tratar o seu comportamento, a olhar diferente para essa realidade que você acabou de ser confrontada, que não é aquilo, mas que é possível ser aquilo. Aí eu começo um treinamento realmente, e aí é onde encaixa mais uma vez a neuroplasticidade. Eu começo a me treinar, olhando para a realidade, né, trazendo à tona o que realmente funciona e o que não funciona e o que eu preciso me adaptar. Né, como que eu preciso me trabalhar para isso. Então, assim, hoje, depois de uma década, né, treinando a mim diante do mercado, eu consigo tranquilamente entender o momento certo de recomeçar, de fazer diferente, sem nenhum medo de ser julgada, de ser apontada. Eu queria te perguntar se você entende que nesse meio da sua jornada, esse momento que você olhou e falou assim, meu Deus, não era assim, ou não é assim que vai ser. Em algum desses momentos, você se sentiu assim, aquela dorzinha de fracasso, sim, ou de erro? Como é que você lidou com isso? Sim, nesse início, né, dessa jornada, quando tudo foi virando aquela bomba, eu falei assim, meu Deus, eu me senti assim, fracassada de fato. Eu cheguei a olhar e falar assim, nossa, tudo que eu comecei lá atrás, eu vou ter simplesmente que encerrar. E aí eu tive até uma estratégia. Eu me lembro que em uma das minhas dificuldades dentro do empreendedorismo, veio questões pessoais, em que eu precisava tomar uma decisão muito importante. Porque eu tinha um negócio na área da beleza, eu tinha uma clínica de estética na época, e aí eu estava com uma demanda particular de um filho especial que eu tenho. E aí eu precisei tomar essa decisão. Ou eu continuo o negócio, ou eu cuido do meu filho, ou eu cuido do meu filho e encerro o negócio. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço nessa situação? Então, quando eu tive que tomar aquela decisão de fechar mesmo as portas, eu falei, não, mas eu posso fazer algo diferente para não ficar tão fracassada, né? E aí foi quando eu tive a ideia de vender a minha clínica com os resultados que ela tinha. E aí eu consegui. Então, quando eu consegui aquilo, aí eu dei uma levantada, eu dei um up, assim, eu falei, nossa, eu não fracassei totalmente, né? Porque eu consegui vender o negócio. É isso aí. Às vezes a gente olha para os obstáculos, né? Eu falo muito isso, sim. Às vezes a gente olha os obstáculos e a gente precisa realmente olhar para ver se é um obstáculo, porque às vezes aquilo ali, na verdade, é um trampolim. Um trampolim, né? Total. Mas tudo depende do filtro, como a gente olha, né? Então você teve esse olhar, né? Sim, aí eu consegui... Mas aí só uma dúvida, você terminar. Você já tinha
o conhecimento da neurociência aí nesse momento? Não, né? Conhecimento. Então foi feeling, né? Você teve feeling, reação. Foi reação, Entendi. total. Eu não tinha nenhum conhecimento. Foi a partir disso aí que eu enxerguei a necessidade, sabe? De buscar pelo conhecimento para aplicar na minha jornada dentro dos negócios. Porque, assim, eu saí da área da beleza, eu decidi a ser professora. Porque era o que encaixava na minha vida naquele momento. Entendi. Então, quando eu entrei para a sala de aula, eu fui despertada para continuar buscando conhecimento, para continuar estudando, né? Para ver o que estava funcionando no mercado, como que eu ia me encaixar no mercado, qual que era a minha necessidade. E eu tinha necessidade comportamental. E o que eu encontrei de mais, assim, de pegada mesmo, para olhar para esse comportamento com mais profundidade, foi exatamente a neurociência. Então, assim, eu passei por esse pique de estresse, assim, terrível, que quando eu consegui ter esse feeling ali daquela reação diante do que eu tava vivendo, eu falei, não, a profundidade disso aqui tá entender mais os meus comportamentos dentro da pegada cerebral mesmo, né? O que eu posso, o que eu consigo, o que é possível, o que não é possível. E, legal, assim, não existe o impossível, né? Nós somos capazes de nos tornarmos quem a gente definitivamente deseja, porque existem ferramentas para isso que a gente aplica e que é muito simples, é muito fácil e não existe impossibilidade. Depende muito da resposta também do mentorado, né? Do Exato. quanto de energia que ele aplica para poder fazer, para realizar, né? O quanto que ele está disposto, porque uma das coisas que eu falo que em mim foi muito ativada foi o princípio da humildade. Né? Eu fui muito ativada com o princípio da humildade. Eu falei assim, não, eu tenho que parar, eu preciso recomeçar, eu preciso refazer. E hoje isso pra mim é muito simples. Hoje isso pra mim é muito simples. Não te paralisaria, né? Não me paralisaria. Então, assim, hoje eu tenho Nossa, eu tenho muito conhecimento. Gente, essa coisa do princípio da humildade é muito interessante, sabia? No mundo empreendedor. Com certeza. Porque assim, nós temos já, né? Não sei o que estou falando, existem pesquisas, né? Nós já temos o ego um pouquinho inflado. inflado, né? A coisa da vaidade, aquela coisa assim, eu fiz meu negócio, eu construí meu negócio, não é? E de repente, no meio desse caminho, você se vê com percalço, né? Do tamanho de eu preciso fechar ou não minhas portas. Muitas vezes o empreendedor, ele nem para avaliar a situação. Por quê? Porque ele não quer dar o passo para trás. Porque para ele, o erro, o fracasso, né? Ter que fechar as portas, esse recomeçar, ele não existe. Ele, na verdade, é uma derrota. E ele, às vezes, não quer nem mostrar só pra ele, é pro outro também, que ele não fracassou. Sim. Né? Então, esse talvez seja, assim, o maior passo grande pro abismo, no sentido, assim, de você realmente perder tudo aquilo que você conquistou, inclusive a sua capacidade de resiliência, porque é nessa hora que a sua capacidade de resiliência ela é testada, né, Van? O tempo todo, Ari. Não é? Inclusive, hoje, por exemplo, eu sou 100% focada no digital. Né? Hoje, eu ansiei muito por essa liberdade geográfica e quando chegou a oportunidade de a gente estar ali no digital, foi assim, pra mim, foi um dos maiores ganhos da minha vida. Porque hoje eu tenho a oportunidade de ser mãe, de cuidar dos meus filhos com mais qualidade, né? E de desenvolver o meu negócio de forma 100% digital, aonde eu estiver. E dentro do digital, a gente sofre muito essa pegada. Porque, assim, muito conhecimento, mas o que realmente eu vou resolver na vida das pessoas? O digital é algo que muda muito rápido, mais do que o comércio físico, por exemplo. Verdade. Ele muda muito rápido e, às vezes, eu preciso encerrar um ciclo e começar outro. É como se eu tivesse que fechar a porta de um negócio e abrir outro. Porque eu vou entendendo o comportamento ali das pessoas, que é muito acelerado. E para eu ter a pegada, principalmente financeira, eu preciso andar na mesma velocidade que esse mercado. Então, hoje, a gente tem uma pressão muito grande no digital, muito maior do que quando eu atuava no mercado físico. Não que eu ainda não atue. Eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho as minhas agências físicas para oferecer suporte aos meus clientes e tudo, mas a gente já está 70% digitalizado, né? Eu só não consigo transportar as pessoas no digital, que a gente ainda tem esse trabalho que ele não vai acabar, né? A verdade é que a gente procura promover uma experiência já antecipada, já no digital, para que no contato com o cliente a gente consiga fechar com chave de ouro de serviço. Mas essa questão de humildade no digital, a gente tem que aplicar ela o tempo
todo. Eu quero até que você fale um pouco mais para mim mais na frente sobre as estratégias de marketing, mas eu queria extrapolar só um pouquinho essa questão aí do funcionamento do cérebro, né, relacionado à neurociência, porque aí você trouxe essa coisa de como que você, a partir desse autoconhecimento, você se transformou, né? Agora, assim, para esses líderes que nos escutam aqui, não é? Como é que esse conhecimento sobre o funcionamento do cérebro pode ajudar esses líderes a aumentarem a motivação e o engajamento dos colaboradores? Sim. Como que esse líder... Que eu acho que essa coisa do líder ser protagonista dentro do negócio, nesse sentido de, assim, mostrar para os colaboradores que é possível e trazer essa galera, eu acho que isso faz tanta diferença no mercado, não é? Porque às vezes você vê os negócios, você vê as pessoas tão desmotivadas, então eu acho que talvez seja mais uma possibilidade, né, que a gente traz aqui no nosso programa do Empreendedor em Ação, para que as pessoas pensem sobre. Sim. O que acontece? Hoje cabe ao líder uma função muito básica e essencial, que é estar mais perto do seu colaborador, conhecendo mais o comportamento do seu colaborador. Não há como você exigir de alguém o que ela ainda não tem condições de te entregar. Ela pode te entregar, mas ela ainda não tem a condição de te entregar. Primeiro, porque ela não tem esse autoconhecimento. Ela ainda não consegue identificar os seus comportamentos que precisam ser mais potencializados e até a deficiência do seu comportamento, porque quem mais demora a perceber sobre os próprios comportamentos somos nós mesmos. Nós temos uma dificuldade de olhar para si, a gente gosta muito de olhar para o outro. Então, o que é que cabe ao líder? Conhecer a ti mesmo. Para conhecer o outro. Então, quando eu conheço realmente as minhas competências e eu começo a perceber a capacidade que eu tenho dentro das minhas competências, eu começo a entender, nossa, ela também pode. E aí você se aproxima mais, né, dessa equipe, fazendo com que eles despertem esse interesse em se conhecer também. E o trabalho, ele começa a fluir porque quando a gente se conhece, e principalmente quando a gente começa a observar com muita relevância os nossos comportamentos positivos, a gente se sente mais animada, a gente se sente mais importante. E o ser humano, ele ama se sentir importante, pertencente, né? E assim, nossa, ela tá olhando pra mim diferente. E aí, quando você começa a trazer uma relevância para esse comportamento positivo do seu colaborador, você tá com tudo, Ari. Você tá com tudo. Hoje, por exemplo, na minha equipe, por que eu consigo engajar muito o trabalho do marketing digital, do aparecer? Porque eu fortaleço o quanto que a comunicação da minha colaboradora é importante, né? O quanto que ela fala bem, o quanto ela tem a desenvoltura e ela fica assim animada. É como se eu desse um alimento pro ego dela, né? Entendi. E aí ela começa a sentir interesse por si mesma. E é nesse interesse que eu consigo engajar mais a minha equipe. Eu consigo ter um trabalho mais leve. Então, assim, até pro líder é menos estressante. Você não cobra mais aquilo que você quer, mas você cobra dentro da capacidade que o outro tem. A partir do momento que ele começa a enxergar essa capacidade que ele tem, e ali começa aquele trabalho, né, de motivos para agir. A pessoa começa a entender os motivos que ela tem para agir, para ela engajar dentro do seu negócio. Então, assim, ela começa a olhar para dentro dela, trazendo a percepção do quanto que ela está sendo cativante e atuante dentro do seu negócio. É algo muito inconsciente, sabe? Entendi. E que as coisas começam a funcionar de fato. Agora, a neurociência, ela também pode ser usada para estimular a criatividade, né? Total. Você trouxe um pouco disso aí agora. E a inovação dentro das empresas. Sim. Não é? Para melhorar, inclusive, a aprendizagem e a retenção das informações em treinamentos. Sim. Como é que a neurociência ela pode ser utilizada principalmente para essa retenção de informações dos treinamentos corporativos? Isso, inclusive, eu tenho muito interesse. Porque a gente capacita muito as nossas equipes, né? Então, geralmente, sim. Nesse início de ano, por exemplo, a gente está em maio, né? A gente já deu 4 capacitações para as nossas turmas, né? Fora o que a gente faz a cada reunião de comunicação, que, né, ainda leva mais conhecimento. A gente vai falar de tecido, vai falar de, sei lá, de modelo de calçado, né? E são várias coisas que a gente vai tratando ali mês a mês nas reuniões. Mas
como é que a neurociência ela pode ser usada para estimular essa criatividade e também para colaborar para essa retenção de informação? Sim. Nós temos uma mente muito criativa, né? O nosso cérebro ele é muito criativo. O que acontece é que nos tornamos muito automáticos, né? E o tornar automático faz com que o seu cérebro diminua o tempo de pensar, o tempo de olhar para as coisas e trazer ideias. E aí o que eu vejo hoje dentro das lideranças? A gente coloca menor tempo para os liderados pensar. E a falta do pensamento crítico, construtivo, o pensamento mesmo imaginário, faz com que a gente não desenvolva de fato essa criatividade. Então, eu vejo que é o quê? A questão do tempo. É o tempo que você libera para o outro pensar. E o tempo que você libera para o outro pensar, ele é muito importante para quê? Para desencadear os neurotransmissores que são fundamentais para desenvolver toda essa criatividade. Então, hoje, nós adultos, se a gente recebe aqui para uma atividade, eu te dou uma folha e falo assim, Ariane, desenha nessa folha aí o que você está pensando. Imediatamente você pode ser assim, nossa, bloqueada até, né? Nossa, mas fazer um desenho, tem tanto tempo que eu não faço isso. E a gente não imagina o quanto que isso é importante pra gente desenvolver realmente e potencializar esses neurotransmissores da criatividade. Então, hoje, por exemplo, dentro de uma equipe, para ela realmente colaborar ali com o seu trabalho, para ela agregar valor, você precisa despertar mais nessa equipe o pensar. Porque é no pensamento que a criatividade ela vem surgindo. Na minha equipe, eu tenho uma estratégia. Eu não chego mais determinando o que é para ser feito. Né? Eu chego ali com um problema e eu falo assim, gente, me ajudem a pensar. Igual as campanhas... As campanhas anuais, por exemplo, né? Eu sentei com a minha equipe todinha, desde o financeiro, todo mundo, coloquei todo mundo pra pensar. Eu falei assim, gente, eu preciso criar as campanhas agora, pra esse ano, já deixar tudo pronto pra gente já começar os criativos, começar ali todo o trabalho. E eu achei muito interessante, eu não falei nada, gente. Toda a construção de campanhas ali foi a minha equipe que trouxe, assim, ideias que eu falei assim, cara, eu nunca pensei nisso. Você fez um brainstorm? Uau, eu falei assim, eu nunca... Ah, não, passa a técnica. Muito simples. Reúne com seus colaboradores ali, chama todo mundo, traz a demanda, né? Traz ali o que a gente precisa fazer. E aí você coloca, né? Coloca essa equipe pra pensar, gente, vamos pensar comigo, o que nós vamos construir pra esse ano? E aí você começa a ouvir um, começa a ouvir o outro, você vai observar que você nunca pensou na maioria das ideias que eles vão trazendo. Por quê? Porque, assim, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade criativa, porque você vê coisas que eu não vejo. Você percebe coisas que eu não percebo por conta das minhas funções, né? Por conta da minha realidade. E eu modelo o meu cérebro exatamente para essa minha realidade. E ali o meu colaborador, ele tá tendo uma outra visão, ele tá tendo outra percepção. Uma das coisas que eu mais amo fazer é perguntar para minha equipe o que elas veem em mim. Porque elas enxergam aquilo que eu não enxergo. Então eu percebo o quanto que... Coisa simples, né? Coisa simples. Que a gente ativa ali no pensamento e a gente consegue trazer toda essa construção de criatividade para dentro do nosso negócio. É verdade. Assim, nós somos seres tão complexos, total, né? Que a gente acha que vai encontrar as respostas na complexidade. E não é. Né? E não é. Porque às vezes eu falo assim, gente, às vezes é tão bom você viajar um pouco, ir para as feiras, né? Do seu segmento, ou de maneira em geral, ir para eventos, para palestras, para conferências, para esses momentos em que o conhecimento, você é bombardeado por conhecimento, né? Então vem palestra disso, vem palestra daquilo, aí vem roda de conversa, aí para pergunta, aí um faz uma pergunta, faz outra pergunta. E aí você tá naquele e-mail e de repente você tem um insight. Total. Né? Uma frase que alguém falou, uma coisa que alguém falou. E assim, é tão simples, né? É simples, que te destrava, né? Sim. Então, quando a gente pensa nessa coisa da neurociência comportamental voltada para a compreensão desses processos aí que ocorrem no cérebro, né? Eu cheguei a ler que agora a gente tem o
empreendedorismo. Sim, neuroempreendedorismo, temos a neurobusiness, neuromarketing. Não é? Sim. Que é uma nova ciência aí derivada da neurociência, né? A gente ficou super repetido, né? Uma ciência nova derivada da neurociência. Sim, sim. Mas eu quero muito que você fale sobre isso pra gente, mas vai ter que ser no próximo bloco, porque você acredita que nós já chegamos no final do nosso primeiro bloco? Que pena! Mas nós já vamos entrar com o nosso segundo bloco, então você que tá aí nos escutando, ó, musiquinha linda, maravilhosa, que o nosso querido Paulo selecionou para nós aqui. Antes de encerrar o bloco, eu quero te convidar para você seguir o nosso canal lá no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Lá você vai encontrar, inclusive, alguns shorts, alguns vídeos, né, dos bastidores aqui, das nossas conversas, e você vai encontrar também as conversas completas, né, os podcasts de todas as entrevistas que nós já tivemos até agora. E assim, gente, tá uma riqueza, um ouro, porque cada entrevista vem com esse sentido de te dar dicas, né, compartilhar saberes aí, mini mentorias para que você possa se orientar, possa ter esses insights aí que a gente tanto fala aqui no programa, para estar lidando com sua vida, né, com seu desenvolvimento profissional, com sua vida aí nas empresas, com sua carreira. Então segue a gente lá no YouTube, Empreendedor em Ação, me segue no Instagram também, Ariane Galdino _reinventa, porque além de dicas lá, você fica sabendo também dos nossos programas semanais, de eventos que a gente tem aí na cidade, na região, né? Que é muito nesse intuito que eu trago aí, compartilho com vocês essas possibilidades para que nós, empreendedores, possamos ter o que a gente precisa, né? Que é apoio, que é suporte nas nossas caminhadas. Então, antes de encerrar, quero agradecer ao apoio da Fadenor, Classic Men's Club, da Crijóis e da Impremix, que fez para nós canecas lindíssimas, que se você quiser vê-las, você vai ter que entrar no nosso canal, ou então acompanhar lá no nosso History, na Ariane Galdino _reinventa. É isso, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco com a nossa mentora de negócios, Ivanieri. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvinte da Rádio Unimontes. Voltamos aqui então com o nosso programa Empreendedor em Ação. Hoje nós estamos falando com Ivanieri Ferreira, ela que é mentora de negócios, escritora, palestrante, empreendedora, especialista em neurociência do comportamento e também idealizadora do treinamento Resgate, que a gente vai falar mais no finalzinho da entrevista aqui para vocês entenderem como é que funciona, que é um momento onde se trabalha aí um dos comportamentos que mais define o sucesso do empreendedor, o tal do bendito ou do maldito medo. Né, Van? Ai, meu Deus. Mas olha, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre a questão do neuroempreendedorismo, do neuromarketing, né? E eu queria extrapolar um pouquinho e falar sobre essa questão, né? Que é uma coisa muito importante para os empreendedores, é entender melhor o comportamento do consumidor. Né? O que é necessário para melhorar as estratégias de marketing? Quando eu falo assim, comportamento do consumidor, em geral, para quem presta serviço, para quem vende produto, não é? E eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, o que é necessário para melhorar as estratégias de marketing dentro do negócio e como que a neurociência pode colaborar? Olha, algo que a gente parece que esqueceu, mas que a gente vê o quanto que dá resultado, porque é muito simples e foi aquilo que você falou anteriormente, né? A simplicidade, o resultado está no simples. E o que o cérebro mais ama? Se chama recompensa. Nós amamos recompensa. Então, quando a gente vê que a gente vai ser recompensado com algo, a gente se estimula o tempo todo para fazer. E o consumidor não é diferente. Ele gosta de recompensa. E a gente, como empreendedoras, né, como empresários, a gente pode pensar hoje com muito carinho em organizar sistemas de recompensa para o nosso consumidor. Aliado a quê? Aliado a uma experiência. Por quê? Porque a experiência vai te deixar sempre na memória do seu cliente. A experiência é o que vai conquistar o coração do seu cliente. A experiência não só de chegar no seu negócio,
mas a primeira experiência é a que marca o coração do consumidor. Então, é o primeiro acesso que o cliente vai ter com o seu negócio. Então, a experiência é algo que nós devemos pensar em promover o tempo todo, aliada sempre à recompensa. Então, são 2 caminhos muito simples e que a gente consegue utilizar através da mente criativa, né? Trazer essa experiência para marcar a memória do nosso cliente e trazer uma recompensa. Porque é quando ele pensa na experiência que vive com você e a recompensa que ele tem de estar com você. E aí você tem aquela chamada recorrência, que é onde você tem a pegada de segurar o seu cliente. Então, se o cliente pensou em comprar uma roupa masculina, ele já pensa na primeira experiência de contato lá na Classic Men's Club, né? O primeiro contato que ele já tem ali. Depois, quando ele acessa ao seu negócio, a experiência que ele vive dentro do seu negócio. Então, quando ele chega, o que você oferece para ele? O que vai gerar a memória nele? E aí, a recompensa. A recompensa é o seguinte, eu gosto sempre de comprar lá na Men's Club porque todas as vezes eu ganho algo. Recompensa é ganhar sobre algo. Então, assim, são 3 caminhos que a gente tem hoje que eles voltaram. Antigamente, eu não sou dessa época, já ouvi histórias, né? A gente percebia muito as experiências na simplicidade, né? Era o comércio que você já comprava ali mensalmente, eu do interiorzaço, então eu já tinha o comércio do compadre da minha mãe, que eu frequentava ali para comprar as coisas que ela precisava, e eu tinha uma experiência muito simples ali, né? De chegar, de ser acolhida, de comprar aquilo que realmente eu fui comprar, e que eu já saí ali com a recompensa da bala. É verdade. Eu criança, eu saía com a recompensa da bala, do pirulito. E assim, todas as vezes que a minha mãe pedia pra comprar algo, eu já sabia onde que eu tinha que ir. Né? Então, assim, são coisas simples que nós esquecemos e que hoje está sendo reverberada no mercado. E a gente está aplicando no mercado e que está funcionando. E a gente está mantendo aí o nosso cliente, né, nessa recorrência de estar sempre comprando com a gente. Essa coisa de humanizar, né, os atendimentos, porque assim, a gente está nessa era do digital e tudo, e fica parecendo que até o atendimento físico digitalizou. Total. Né? Porque às vezes você entra num negócio ou você faz um contato com o prestador de serviço e você não se sente acolhido. Né? Eu tive uma experiência esses dias mesmo, achei tão ruim. Eu estava buscando um determinado prestador de serviço para colaborar com o meu negócio, e aí eu fiz contato com mais ou menos 3, foram 3 para, né, ter orçamento e tudo. E um desses eu gostei muito do formato da proposta, né? E eu tentei marcar um momento para eu poder falar pessoalmente, e eu vou falar, gente, eu tenho preguiça de reunião, às vezes eu tenho preguiça de reunião, porque assim, os dias são muito corridos, né? Eu preciso estar muito dentro do meu negócio e tudo, então assim, às vezes falar assim, tem que fazer uma reunião, porque se for uma coisa simples, você resolve no telefone, você resolve no WhatsApp, você faz um meeting e tal, mas tem coisa que não tem jeito. Você precisa estar assim, tete a tete com a pessoa pessoa precisa estar dentro do seu negócio para ela sentir a energia do negócio ali, para você conseguir extrair dela o serviço que você precisa. E aí, assim, eu tentei marcar a reunião, tipo assim, 3 datas. Aí o prestador de serviço ele não podia, nenhuma das datas, assim. E eu não vi o esforço dele para tentar engajar, assim, vamos achar um dia aqui. E eu fiquei naquilo, e aí acabou o contato com esse prestador de serviço. Aí quando passou um mês, aí eu acho que ele já estava sem cliente, sei lá, né, o que foi que aconteceu. Aí me ligou, falou, porque a gente ficou de marcar uma reunião. Eu falei, eu já marquei com outro prestador de serviço, que tinha agenda, que se preocupou em disponibilizar a agenda para marcar comigo, porque ele viu que eu tinha interesse, então eu fechei negócio com esse prestador, né? Então eu acho que até o atendimento assim físico, né, a gente está muito assim pareado com o que é com o virtual. Quando eu falo isso, eu falo na questão da frieza mesmo, de você não observar a necessidade e a dor do seu cliente. E às vezes a dor do seu cliente é urgente, né? E ele não vai lá no pronto-socorro, não. Ele quer ir lá na central de convênio, tá com dinheiro no bolso a pagar seu serviço. Então deixa eu te contar uma coisa, olha para esse cliente, né? Escuta o que esse cliente está falando, entende a ansiedade dele, o momento dele, e preste o serviço que você tem que prestar, né? Isso é totalmente comportamental, não é, Val? Totalmente comportamental. E assim, uma coisa que a gente precisa trazer como prática e colocar dentro do nosso negócio, independente se ele é físico, se ele é digital, o que for, é a experiência do cliente, que é o pós, lá no final.
onde você capta do cliente como foi a experiência dele com você, com o seu serviço. E aí é o momento que você tem ali, até de mensurar as fraquezas, né? E encontrar o principal, que se chama a oportunidade. E assim, a gente traz uma atenção para isso, que é tudo comportamento. Inclusive tem um livro de um autor que fala exatamente sobre o neuroempreendedorismo, que ele chama Christian Breit. O Christian Breit, ele fala muito sobre o comportamento do empreendedor. Legal demais. O quanto que ele é modelado ao comportamento do seu consumidor. Ele traz até a questão da atratividade, né? Eu vou atrair aquilo que eu carrego em mim. Então, os meus comportamentos são atrativos para os meus clientes. Então, é um livro que vale muito a pena a ler, até porque ele traz também muito essa questão do neuromarketing, né, aplicado dentro do negócio, e que reverbera muito essa questão comportamental, que é exatamente isso aí que você falou. Então, quando a gente aplica um princípio que é esse, da experiência do cliente, você coloca um serviço à parte, é como se fosse um serviço à parte no seu negócio, né? Por mais que você está ali no domínio do seu negócio, mas você tem alguém que é responsável por entender a experiência do cliente. Independente se você foi satisfeito ou não, independente do seu nível de comando dentro do seu negócio. Então, acho que vale muito a pena aplicar isso. E essa questão da experiência do cliente, ela é tão, assim, preocupante dentro dos negócios, né? Porque, como você falou, né? Você falou do sistema de recompensa aliado à experiência e falou que isso gera recorrência do cliente dentro do seu negócio. É quando você fideliza esse cliente, né? Ele está fidelizado, ele gosta de ir lá. Então, por exemplo, eu dentro do meu negócio, eu tenho lá vários gatilhos, por exemplo, na Classic, né? Então, eu tenho lá a cortesia da alfaiate, né? Porque o cara, ele quer comprar calça, mas a preguiça de fazer a barra. Então, peraí, vamos já resolver pra você aqui, que você já vai, né, deixar essa calça, a gente vai fazer a sua barra. E isso entra naquele sistema da recompensa. Da recompensa também, que é uma cortesia. Exatamente, né? Porque quando eu lembro que eu vou lá na tua loja comprar o terno ali pro meu esposo, e aí, na hora, eu já lembro, o problema é porque, se não servir, tem que fazer os ajustes. E aí, eu vou ter que pegar... Não, eu não vou lá. Mas quando eu lembro que, não, mas eu vou lá, tem o alfaiate, isso já é recompensado. O meu cérebro, ele capta imediatamente essa informação de recompensa. E aí, ele já me leva pra lá. Não é? Então, o cashback, né, para você que está nos ouvindo, por exemplo, o cashback hoje é algo que não é difícil de você fazer dentro do seu negócio, porque a gente vê cashback às vezes em empresas maiores e tudo, mas não é complexo. Então, existem empresas que fazem isso para pequenas empresas mesmo, né, para você poder dar esse retorno para o seu cliente, que é uma recompensa, né? Quer dizer, comprou total. E ele vai ter ali um percentual de retorno, não é? Isso também fideliza. E aí, a gente falando dessas questões de experiência de atendimento, a gente volta sempre à questão da equipe, né? A equipe preparada para fazer com que essas estratégias elas funcionem na prática. Talvez, igual no meu caso, por exemplo, esse é o meu maior desafio sempre. É eu estar motivando minha equipe e alinhando a comunicação e informações com essa equipe, porque às vezes também gera rotatividade, né? Esses dias aconteceu um negócio no meu negócio que eu fiquei assim, gente, fiquei tão chateada. Tipo, o cliente chegou com um vale lá de troca, que já tinha, 3 anos o vale de troca. E aí, mas é um vale de troca. Só que a gente troca por mercadoria, né? Quando você dá um vale para um cliente de troca, que às vezes ele não conseguiu comprar uma outra coisa para, né, fazer aquela troca toda, ou ele ficou abaixo com um valorzinho lá e tal, você dá o vale de troca para ele. Só que aí ele chegou e falou, não, porque a fulana falou que eu era pegar o dinheiro de volta. Eu falei, não, gente, mas vale de troca não é isso não, vale já fala tudo, né? Vale de troca. E foi assim uma conversa com esse cliente, eu tava viajando, e aí eu não tava conseguindo falar com a gerente pra explicar e tal, e no final das contas, o cliente já tinha ido embora, a gente foi entender tudo o que aconteceu. Né? Que aí a vendedora foi, atendeu o cliente, ofereceu pra ele o vale de troca, aí ele não queria, ela falou, não, você vai levar tal peça aqui, e aí qualquer coisa, quando você voltar, se você não conseguir fazer a troca de mercadoria, a loja vai te passar o dinheiro. Aí essa vendedora só tem 2 anos que ela saiu da loja. Sim. E nós conseguimos entender a história. E cadê o cliente?
E aí a gente, né, tá tentando fazer esse contato com esse cliente já tem algumas semanas pra gente poder resolver o problema desse cliente. Porque, gente, é um cliente no meio de tantos mil que a gente atinge anualmente. Mas, poxa, é um cliente. É um cliente, né? que dele, ele leva, né, o que ele recebeu. Não é? E isso fica martelando na minha cabeça. A gente precisa resolver o problema desse cliente, precisa resolver esses clientes. Mas e por que eu tô falando isso? Porque eu tô voltando pro lado da equipe. Né? Porque quando a gente tem uma equipe, a gente precisa ter uma construção de uma cultura organizacional bem feita mesmo. Né? Então, por exemplo, nesse momento eu percebi, eu tenho um ruído que eu preciso resolver. Então, já encontrei algo que eu preciso resolver dentro das minhas equipes, porque é o tipo de coisa que não pode acontecer. Existe uma regra. Então, se entra ou sai colaborador, se existe a regra, é aquela regra, né? Exato. O resto da vida. Então, assim, o resto da vida, assim, lógico que as coisas podem mudar, né, Van? Sim, mas total. eu digo, se há uma mudança, você tem um fio de meada do que está acontecendo. E eu queria que você falasse um pouco como que essas técnicas da neurociência, elas podem ajudar na construção de uma cultura organizacional mais resiliente e, principalmente, que seja adaptável às mudanças. Sim. É muito simples, é o básico, sabe, Ari? Uma coisa que eu aprendi dentro do empreendedorismo é que o básico bem feito é que realmente gera sucesso. O básico bem feito. E o que é o básico bem feito? É a gente trabalhar o sistema do reconhecimento, né? É implementar o reconhecimento dentro da equipe, pra gente deixar isso muito fortalecido dentro da própria cultura da empresa. Então, quando eu lembro o quanto que eu era reconhecida nas instituições que eu já trabalhei, cara, eu sinto saudade de ter sido um dia CLT, entende? Porque fazia parte da cultura organizacional o reconhecimento, a aceleração no meu crescimento dentro daquela organização. Inclusive, hoje, dentro da minha equipe, eu coloquei como um princípio, sabe? De trabalhar muito esse reconhecimento. Então, assim, Você fala um plano de cargos? É um plano de cargos, é um plano realmente, assim, de... A gente até une aí a recompensa novamente, porque a recompensa não é só para o consumidor, a recompensa também é para quem está comigo. E aí tem uma coisa que é a dar poder pro outro. A gente precisa dar poder pro outro. Hoje eu trabalho sem medo de concorrência dentro do meu próprio negócio. Então, assim, se eu tenho alguém e dentro do meu negócio, eu posso criar muito concorrente. Mas eu decidi não trabalhar com esse medo. Por quê? Porque quando eu trabalho com reconhecimento aliado com a recompensa dentro da minha estrutura de cultura organizacional, eu vou deixar eles mais motivados. E aí entra essa questão, entra mais motivados para fazer as coisas acontecer, né? Então, assim, a gente cria aí um plano de reconhecimento mesmo, que é de cargos, é aquele troféuzinho que ele vai pôr lá na prateleira dele, vai ficar olhando, nossa, quando eu trabalhei para fulano, olha como que eu fui recompensado. Recentemente mesmo, dentro do meu negócio, do turismo, eu lembro que na confraternização, eu tomei essa decisão de trazer o reconhecimento como um princípio dentro da minha cultura organizacional. E aí eu peguei aquele meu colaborador mais antigo, porque o meu negócio ele veio de uma gestão familiar, né? E a gente fez toda uma mudança ali. E eu decidi pegar aquele cara que começou. Ele só tinha 30 anos que estava dentro da empresa. E ele passou por uma diversidade de mudança, inclusive, de cultura, mudança de gestão. E ele conseguiu nos acompanhar e se manter com a gente. E aí, qual foi o reconhecimento que eu fiz com ele? Eu achei interessante que eu utilizei a minha mente criativa. Eu fiz umas perguntas para ele, né? Qual que era o maior desafio para ele hoje dentro da nossa empresa. E aí ele virou para mim e falou assim, Van, a minha maior dificuldade hoje de lidar dentro da empresa se chama horário, né? Horário e antecipação de informação para quando eu vou estar escalado. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer o reconhecimento desse meu colaborador na nossa reunião de confraternização? E aí eu estava, inclusive, na estrada, viajando, indo pro destino da nossa reunião, né? E aí, na estrada, na hora eu falei, eu vou presentear esse meu colaborador, eu vou reconhecê-lo através de um relógio. Através de um relógio. E aí eu me lembro que eu parei na cidade,
próxima. E falei assim, aonde que eu vou comprar um relógio aqui agora? Porque Se tivesse aqui, eu tinha comprado naquele Joias, né? Foi. Olha pra você ver, né? É o poder do pensamento, Ari. Sim. Eu estava na estrada fazendo uma viagem de 2 horas. Gente, eu tive tempo pra pensar em muita coisa. Em criar estratégias ali. E aí volta no que você falou anteriormente. Mas enfim, eu tive a ideia de comprar um relógio. E aí eu prestei uma homenagem para esse colaborador nessa nossa reunião de confraternização. Eu trouxe ali o reconhecimento e deixei aquilo como característico do nosso negócio. Legal. Cara, você não tem noção do tanto que melhorou a produtividade. Sim. Olha os ganhos que eu tive apenas com reconhecimento. Melhorou a produtividade dele. Melhorou, inclusive, a nossa entrega em gerenciar tempo, em organizar as escalas, que era a dificuldade que ele via que a gente tinha, né? E ele ficou, assim, super, super animado, super feliz. Ele mudou de... Ele chegou a 80%, sabe? Em resposta a isso que a gente fez. Sim. E é o simples. É verdade. Foi o simples aplicado. São os chamados gatilhos mentais também, não é, Van? Isso se tornou um gatilho pra gente, porque eu fiz um teste. Eu não sabia se ia dar certo, né? Eu falei, eu vou fazer isso e tal, vou ver como que ele vai se sentir. E a partir daquilo, inclusive depois, né, na reunião com o meu sócio, eu até falei assim, você viu a importância de reconhecer aqueles que está com a gente, que a gente, inclusive, tem uma coisa muito interessante nessa nossa aplicação prática, é que esse colaborador, ele era um dos colaboradores que eu tinha mais problema de convivência com os outros colegas. Todo mundo reclamava dele. Quando eu fazia uma escala dele com alguém, a pessoa já falava assim pra mim, não me coloca pra viajar com essa pessoa. Eu não dou conta, ele é isso, é aquilo e tal. E eu falei assim, gente, eu preciso resolver isso de forma muito estratégica. Porque ele pode melhorar. E o reconhecimento foi o que mais melhorou o comportamento dele. Entendi. Então hoje ele se tornou um dos melhores colaboradores que eu tenho dentro do meu negócio. E aí gerou essa sensação de pertencimento. Pertencimento. Não é? Eu sou importante, né? Eu vou sempre dar o meu melhor e assim, todas as vezes que a gente faz reunião de colaboradores, ele sempre fala assim, olha, eu amo estar aqui. Isso aqui faz parte da minha vida, é a minha história. Nossa, legal demais. Eu me sinto filho desta casa, sabe? Então, assim, isso teve um valor imensurável pra gente e que mudou todo o contexto. Uma atitude simples do reconhecimento, né? E que hoje é algo cultural da nossa organização. Mudou totalmente os comportamentos. Eu não precisei de chamar ele pra ficar dando colada, pra ficar falando que o outro não queria viajar com ele, que ele tinha que mudar. Não precisei fazer nada disso. Um reconhecimento simples mudou toda a história dele dentro do nosso negócio. E que hoje é compromisso, faz parte da nossa cultura organizacional, né? Que é o reconhecimento e a recompensa. Então a gente pode dizer que a neurociência ela vai envolver aí aspectos como cognição, emoção, aprendizagem, memória, motivação, percepção, função sensório-motora para entender todos esses mecanismos cerebrais do comportamento, né? Sim. Que em palavras mais simples é a gente buscar compreender a origem desses comportamentos, Sim. não é? Qual é a base e gerar as motivações para que as ações humanas aconteçam. Então, no seu caso, a gente pode dizer que você gerou uma estratégia eficiente. Então, tem como você parar, observar o seu negócio, sua equipe e tal, e aplicar a neurociência no sentido de gerar estratégias eficientes. Exatamente. Exatamente. Quando eu olho para essas bases, né, como você disse, essa questão da cognição, por exemplo, pessoas que sofreram muitos traumas, ela tem essa base da cognição muito agredida, né? Entendi. E aí eu não vou exigir do meu colaborador um curso, eu não vou exigir do meu colaborador um conhecimento que talvez ele ainda não consiga entender que ele tem a capacidade de fazer isso. Isso é muito importante você falar, sabia? Porque tem muito empreendedor que às vezes não compreende isso, sabe? Quando a gente contrata, eu acho que tá tudo lá no perfil. Total. Né? Do que você tá. Que tipo de colaborador, quem é a pessoa que você busca. Qual é o ser humano, inclusive, né? Que você tá buscando para estar dentro do seu negócio. E às vezes lá no perfil você não se atentou para isso. Não. Mas vai ter a pessoa lá que eu já tive colaborador assim, super, hiper. Assim, fantástico, incrível, assim, de ter uma performance muito boa dentro do negócio, mas quando a gente fala assim, vai ter a capacitação X no dia tal hora,
Ele bloqueia. Então eu não vou não, viu? A gente tenta ajudar, a gente tenta colaborar, né? Para que isso seja quebrado, mas tem coisa que vai muito além do que a gente deseja, não é, Van? É por isso que hoje eu falo que eu tento errar o mínimo nas minhas contratações. Eu vejo que isso é um dos maiores desafios dentro de qualquer negócio. Sim. Porque hoje, quando você erra numa contratação, você tem vários prejuízos. E principalmente o prejuízo financeiro. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma base de análise comportamental. É ali quando eu já recebo o currículo, eu já aplico uma ferramenta comportamental para entender, né, o comportamento daquela pessoa que está se candidatando àquela vaga. E ali mesmo eu já vou fazendo uma análise comportamental dele para entender se realmente ele tem essa depreciação cognitiva. Explica pra gente, depreciação cognitiva? É a dificuldade no aprendizado sistematizado, a depender da função e do cargo que você vai colocar. Entendi. Então ele não tem essa condição. É igual o que você acabou de falar, uma depreciação cognitiva. Não me leva para um treinamento, não me põe em curso. Eu não consigo lidar com planilhas, eu não consigo lidar com números. Então a gente vai vendo vários déficits hoje dentro do perfil comportamental desse colaborador. Então assim, antes de contratar, é muito importante analisar. Trabalhe com análise. Tenha hoje, assim... Hoje toda empresa precisa ter um especialista em gestão de pessoas. Para promover para promover que você não erre. Você não erre. A gente não quer errar, né, Aline? É verdade. A gente não quer errar, a gente quer acertar o tempo todo. E para acertar mais e errar menos, a gente precisa antecipar informações. Ser mais estratégico, Ser mais estratégico. Então, assim, analisar aquele perfil. Analisar o perfil que realmente você quer, que você tem interesse, para você fazer uma contratação mais adequada e que vai dar mais certo. E que você vai conseguir realmente desenvolver essa pessoa. Então, assim, eu até eu tenho ainda dentro da minha equipe... um colaborador que ele tem essa depreciação cognitiva. Ele não consegue participar das nossas reuniões, só para você ter ideia. Só que o que eu faço? Eu fortaleço o que ele tem de muito positivo. E desde que eu comecei a fortalecer o que ele tem de muito positivo, porque é assim que o cérebro da gente funciona. Quando você olha para aquela condição que ele dá de muito positivo, por exemplo, relacionamento interpessoal. Às vezes a pessoa tem uma habilidade no relacionamento interpessoal, mas ele tem dificuldade de sentar para aprender alguma coisa. Entendi. Então você começa a fortalecer aquilo, ele começa a ser despertado na necessidade de, eu deveria estar aí para aprender isso. E aí é quando você consegue tirar ele desse ciclo de depreciação cognitiva, né? E trazê-lo pro conhecimento aplicado. E você precisa que ele esteja naquele espaço. Exatamente. Né? E aí, você não precisa dispensar a pessoa, você não precisa mandar embora, você não precisa tirar ele de sua equipe, né? Você não precisa ficar se debatendo ou ficar preocupado, o que eu vou fazer? Não, é só você adaptar. Calibrar as energias, né? É algo que a liderança criativa fala e traz, né? Exatamente. Calibrar as energias ali da equipe. Ô, Van, eu queria que você falasse nesse sentido, eu já entendi aqui, né, que você trouxe aí várias descobertas da neurociência para uma liderança eficaz, não é? E que são coisas aplicáveis no dia a dia, né? Você também é idealizadora do treinamento Resgate, que tem aí uma proposta de colaborar com os participantes a vencerem o bendito ou maldito medo, né? E eu aprendi com você um pouco do bendito. Olha isso, gente. E o medo, porque o medo traz junto outros sentimentos, né? Sim. Traz estresse, traz ansiedade. Sim. Então, assim, a gente sabe que você terá um treinamento... esse momento, o resgate mais na frente, né? Que eu vou informar aqui pra vocês, gente, quando for, vai me passar, a gente vai falar aqui pra informar a data, o pessoal poder se inscrever e tudo. Sim. Mas já segue a Ivaniele, qual que é o seu arroba, Van? É @van.suamentoroficial. Isso, que já tem informações lá também quando tiver o treinamento. Sim. E aí, o que é esse treinamento? Assim, como que você idealizou? A importância que você acha que esse treinamento ele traz para a vida das pessoas em geral, do empreendedor? O resgate, ele nasceu depois da leitura de um livro. E que eu indico que todo empreendedor, não sei o que você faz, você precisa ler esse livro, que é um livro de Napoleão Hill, né? Que se chama Mais Esperto que o Diabo. Que legal. Esse livro chamou muito a minha atenção, principalmente porque uma das questões que mais paralisa a humanidade em geral é o medo.
E quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a ser confrontada, porque assim, eu sempre me via muito destemida, muito corajosa e tal, e que ia, fazia, as coisas aconteciam. Mas quando eu comecei a ler esse livro e comecei a olhar para os resultados que eu ainda não tinha alcançado, eu comecei a questionar, mas eu já fiz isso, mas por que eu não alcancei esse resultado? Porque ali eu ainda encontrei um bloqueio, que era o medo. A gente tem medo de sucesso. A gente tem medo de dar certo. Até isso, né? Até isso. E aí eu comecei a analisar tudo aquilo e comecei a pensar exatamente nas funções cognitivas do meu cérebro, né? Do cérebro humano em geral, diante de uma situação em que você realmente vai apresentar o medo. E aí eu falei assim, meu Deus, está muito ligado a quê? A traumas, a fracassos, a algo que deu errado, a experiências que eu fui vendo no outro. E assim, a gente nunca consegue pontuar que o erro na vida das pessoas fortalece mais os seus acertos. Ou seja, decidir sentar à mesa para ouvir alguém que deu muito errado na vida é muito melhor do que sentar em uma mesa e ouvir alguém que sempre deu certo. Por quê? Porque ouvindo o erro é ouvindo os fracassos que eu consigo entender para que caminho eu vou para não cair no mesmo lugar, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei assim, gente, tem muita gente paralisada. Tem muita gente paralisada. Tem muita gente querendo dar o passo e não consegue. E existem várias coisas por trás disso. E aí, o que é que eu me antenei? Antenei a muito conhecimento da psicanálise, da psicologia, né? Que eu venho dessa área também. E aí, eu falei assim, eu vou criar um treinamento. Por quê? Porque o cérebro é treinável. Por que a gente não muda em muitas coisas na vida? Por falta de consciência. Então, quando eu trago o princípio da autoconsciência, que é o que desperta, né? O nosso cérebro é o que realmente dá o ânimo, dá o up para os nossos neurotransmissores, a gente começa a pensar diferente. Uau, eu posso. Eu consigo. Alguém fez, deu certo. Eu não sabia disso, eu já sei. E eu nunca ouvi falar disso, eu ouvi. Então, foi quando eu decidi, né, trazer uma metodologia aplicada dentro desse movimento, que é o Resgate, que a gente teve a primeira edição em janeiro, e já temos aí uma data prevista para a próxima edição. E que assim, você que deseja alavancar seu negócio, você que deseja criar a liberdade geográfica e financeira, porque ela existe, viu, gente? Eu descobri que ela existe. Isso é prova, né? Eu sou prova viva disso. Então, assim, deu errado lá atrás, mas aí eu consegui quebrar muitas coisas e avançar. E entender que isso é possível. O resgate é para essas pessoas. É para essas pessoas que querem ir, mas tem medo. Medo de doer. Tem o medo de dar errado. E lá a gente trabalha, né, várias ferramentas que vai te gerar consciência. E você vai virar essa chave e realmente se disponibilizar para aquilo que tá no seu coração, aquilo que tá aí no seu desejo de fazer acontecer. Ótimo. Van, muito obrigada, viu, pela sua participação. Estamos aí. Chegou ao fim o nosso programa. Oh, meu Deus, ai, que pena. Muito rápido. Mas esse programa fica gravado, gente, no nosso canal Empreendedor em Ação. Então, se você entrar aí, você consegue, se você perder alguma parte, você consegue escutar todo o podcast de hoje. Vai ter shorts aí dos nossos bastidores. Então, você não vai perder tanto. E não vai esquecer de seguir a Van lá no @ do Instagram. Tá bom? Para vocês ficarem sabendo do resgate. Então, muito obrigada, viu, pela sua presença, por tudo que você compartilhou conosco aqui hoje. Obrigada, Ari, pelo convite. Obrigada você, ouvinte. Como eu disse, né? Tentei ser muito prática para vocês aplicarem, assim, de forma muito simples, porque é o simples que dá certo, é o simples que está dando certo. Então, assim, foi tudo muito prático, muito simples, para que vocês realmente, né, virem essa chave que precisa ser virada e façam as coisas acontecer de forma positiva. Obrigadão. Muito bom mesmo. Gente, assim a gente conclui aí mais um episódio do Empreendedor em Ação. E claro que a gente não pode encerrar sem agradecer o nosso querido Paulo, né, que é o nosso comandante aqui no programa. Minha querida Vanessa Araújo está aqui, meu roteirista. Estou tentando pegar na mão dela aqui, vocês não estão vendo não, mas eu estou tentando pegar. Que está sempre conosco aí, ela que nos ajuda aí com o nosso canal lá no YouTube, né, e também com os nossos roteiros. Enfim, muita gratidão. E agradecer o apoio da Fadenor, o apoio da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Impremix. E aí eu não vou terminar sem lembrar você que toda quinta, viu, gente? Toda quinta às 18 horas na Rádio Unimontes, essa rádio que transpira informação, conhecimento, cultura. A gente vai estar sempre aqui toda quinta às 18 horas. Você tem esse encontro com o Empreendedor em Ação e vamos lá, até a próxima semana.
A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.